25 de abril. São Marcos Evangelista. 67. São Marcos, hebreu de origem, da tribo de Levi, foi um dos primeiros discípulos de São Pedro, que na festa de Pentecostes receberam o santo batismo das mãos do apóstolo. Marcos não é idêntico a João Marcos, outro discípulo apostólico, que se achava na companhia de Paulo e Barnabé. Marcos revelou um zelo e dedicação tal que Pedro levou consigo nas viagens apostólicas. Em Roma, teve Marcos o prazer de ver os belos frutos que a pregação do príncipe dos apóstolos produzira, crescendo dia por dia o número dos que pediam o santo batismo. Durante sua ausência, São Pedro confiou a Marcos a vigilância sobre a jovem igreja. Atendendo ao insistente pedido dos primeiros cristãos de Roma, de deixar-lhes um documento escrito que contivesse tudo que da sua e da boca de Pedro ouviram da vida, da doutrina, dos milagres e da morte de Jesus Cristo, Marcos escreveu o evangelho que lhe traz o nome, dos 4 evangelhos o mais curto e, por assim dizer, o mais incompleto. Não contém a história da infância de Cristo, nem o sermão da montanha. São Pedro leu, aprovou e recomendou aos cristãos que dele fizessem a leitura. Depois de ter passado alguns anos em Roma, Marcos pregou o evangelho na ilha de Chipre, no Egito e nos países vizinhos. As conversões produzidas por esta pregação contavam-se aos milhares. Milhares de ídolos ruíram por terra e nos lugares dos templos se ergueram igrejas cristãs. O Egito, antes um país entregue à mais crassa idolatria, tornou-se teatro da mais alta perfeição cristã e refúgio de muitos eremitas. Marcos trabalhou 19 anos em Alexandria, onde a igreja chegou a um estado de extraordinário esplendor. Não satisfeitos com a observância de tudo aquilo que o evangelho apresentava como indispensável, muitos cristãos observavam do modo mais perfeito os conselhos evangélicos, abstendo-se, a exemplo do mestre, do uso da carne e do vinho distribuindo os bens entre os pobres. Inúmeros eram aqueles que viviam em perfeita castidade. O número dos cristãos cresceu de tal maneira que, para todos terem ocasião de assistir ao santo sacrifício da missa e à pregação, foi necessário destacar um número de casas bem grande, onde se pudessem reunir. Tão grande prosperidade da causa do Senhor não podia deixar de inquietar e irritar os sacerdotes pagãos contra o grande apóstolo. Marcos, sabendo que os inimigos de seus e de Cristo estavam conspirando contra sua vida e receando uma generalização de perseguição, na qual muitos cristãos poderiam não ter a força de perseverar na fé, deu à igreja de Alexandria um novo bispo, na pessoa de Aniano, e ausentou-se da cidade. 2 anos durou essa ausência. Ao voltar, havia uma grande festa que os pagãos celebravam em honra do deus Serapis. A maior homenagem que podiam render à divindade havia de ser, assim opinavam os idólatras, a oferta da vida do Galileu. Por este nome era conhecido o grande evangelista. Imediatamente se puseram a caminho em busca de Marcos. A ele se uniu o populacho. Descobrir-lhe o paradeiro e penetrar na casa que o hospedava foi obra de minutos. Marcos estava celebrando os santos mistérios quando a roda sequiosa do seu sangue entrou. Prenderam-no e, com uma escolhida brutalidade e requintada crueldade, conduziram-no pelas ruas da cidade. O trajeto todo ficou marcado pelo sangue do mártir. Marcos nenhum sinal de resistência fez. Ao contrário, deu louvor a Deus por ter sido achado digno de sofrer pelo nome de Cristo. Na noite seguinte apareceu-lhe um anjo e disse-lhe: Marcos, servo de Deus, teu nome está escrito no livro da vida e tua memória jamais se apagará. Os arcanjos receberão em paz teu espírito.
Além desta, teve a aparição de Deus Nosso Senhor, da maneira que por muitas vezes o tinha visto, durante a vida mortal, e disse-lhe: Marcos, a paz seja contigo. Estas, como as palavras do anjo, encheram a alma do mártir de grande consolo e ânimo. No dia seguinte, 25 de abril, foi o dia do martírio. Os pagãos maltrataram-no de um modo tal que morreu no meio das crueldades. As últimas palavras que proferiu foram: em vossas mãos encomendo o meu espírito. Os pagãos quiseram incinerar-lhe o corpo. Uma fortíssima tempestade que sobreveio frustrou-lhe os planos e forneceu aos cristãos ocasião de tirar o corpo e dar-lhes honesta sepultura. Uma rocha embocou-lhes. Em 815 foram as relíquias de São Marcos transportadas para Veneza, onde ainda se acham. A São Marcos foi revelado que seu nome estava escrito no livro da vida. Nós não temos certeza quanto ao nosso nome, embora devamos ter boa esperança dele se achar no registro dos eleitos. Se, aliás, cumprirmos o que Cristo nos exige, nosso Senhor não nos deixou em dúvida sobre as coisas que são necessárias para a nossa salvação. No Santo Evangelho, encontramos as regras para a nossa conduta. Deve, pois, o Evangelho ser nossa leitura predileta e constante. Fazei penitência e crede no Evangelho, disse Cristo no seu primeiro sermão. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Quem crê no Evangelho, como na palavra de Deus, observa também o que ele prescreve. Pode alguém dizer que crê em Cristo, se não faz o que Cristo mandou que fizesse? São Cipriano. Não são todos que obedecem ao Evangelho, de São Paulo. Carta aos Romanos 10:16. É esta a razão porque seus nomes não são encontrados no livro da vida e porque não se salvam. Minhas ovelhas ouvem minha voz. João capítulo 10, versículo 27. São as ovelhas que no dia do juízo serão colocadas ao lado direito do eterno juiz. São elas que lhe ouvem a voz e lhe obedecem. Quem quer figurar entre os eleitos de nosso Senhor deve ouvir-lhe a voz, isto é, o Evangelho, e pôr em prática os mandamentos. É costume da Igreja Católica, no dia de São Marcos, cantar as ladainhas de todos os santos, para invocar a misericórdia de Deus. Este uso, bem como a procissão que se costuma realizar neste dia, foram introduzidas pelo Papa Gregório Magno, por ocasião de uma peste, que, em 586, dizimou horrivelmente a população de Roma.